Hoje vou contar para você os 5 segredos para ter uma marcação perfeita das suas sobrancelhas antes da sua micropigmentação. Então, fica comigo! Olá, eu sou Tatiane Borer aqui do canal Diário do Micropigmentador. Vou passar para você 5 dicas valiosíssimas, mas antes vou pedir para você agora mesmo, curta já esse vídeo, compartilhe, se inscreve no meu canal. Então, bora pro vídeo. Antes de mais nada, eu quero lembrá-las que nós estamos trabalhando com uma arte manual. E cada artista desenvolve a sua técnica e por isso o que eu vou lhe ensinar é o meu segredo valioso para obter aqueles fios perfeito no design perfeito para as minhas clientes. Então, a primeira dica é: eu gosto muito do lápis dermatográfico preto. E a minha dica é que você deixe ele bem apontadinho e bem fininho e trabalhe com ele em 90 graus. De repente você vai dizer assim: Tati, mas o que você acha das canetas? O que você acha do fio, né, de linha? O que você acha disso, daquilo? Gente, eu já testei de tudo, já fiz de tudo, mas as minhas mãozinhas aqui, pra mim, a minha arte, eu gosto mesmo é do meu lápis. Tá? E eu uso um estilete aqui, ó, muito simples que você compra aí no seu R$1,99, tá? E deixo ele, olha só, com essa pontinha que mais parece um biquinho de pato e ela fica fininha. Eu deixo uma ponta fininha, bem fininha. Esse é um segredo muito valioso. E quando você fizer o traço, você precisa trabalhar com ele. Olha esse meu dedinho aqui, ó. Presta atenção. Olha a posição, ó. Com ele bem retinho e suave. Vai soltando aquele traço. E a tua marcação, ela precisa ficar de uma maneira muito limpa e visível. Porque quando você fizer o corte, a marcação desses fios, você vai começar em cima daquela linha e terminar em cima. Assim, quando você colocar o pigmento e tirar, o seu designer vai ficar perfeito. Outra dica, e eu já vou aplicar aqui para vocês, tá? A minha outra dica, mas antes disso eu vou mostrar. Acho que eu já vou mostrar aqui. Eu fiz o final, aqui eu vou fazer o corpo da sobrancelha, né? Então, vou trabalhar aqui, olha só, o corpo da sobrancelha. E esta sobrancelha, ela precisa ficar com um lápis assim, desta forma, bem fininho. Não pode ficar borrado, sabe uma coisa que você não sabe se ficou tremido, se não ficou? Realmente a linha tem que ficar bem retinha. Olha só, essa foi então a minha primeira dica. Então vamos lá. Nós falamos do lápis, agora nós vamos para marcação. Gente, não adianta você saber fazer o lápis, mas não saber fazer a marcação. Olha só. Eu literalmente corto o comprimento do fio da minha cliente, mas não muito para não deixar ela carequinha. Mas eu corto um pouquinho, deixo aquela pele sequinha, porque eu venho na pele da minha cliente e eu vou fazer um projeto desses fios, ó. Eu toco em cima e toco embaixo. E eu vou fazer aqueles meus fios guias. Olha só, eu vou fazer eles todinhos, no meio daqueles pelos. Faço com lápis, tá? Antes de começar a micropigmentar, porque a intenção aqui
não é perder o desenho. O desenho tem que ficar perfeito. Então, para isso, eu estou fazendo um plano de marcação para que fique perfeito. Olha só, vamos fazer aqui. Olha, eu pegando na borda, porque é uma borda fina, né? Se der e for uma sobrancelha mais peladinha, sem pelo, e você conseguir desenhar esses pelos dentro, você já pode ir desenhando esses pelos, e eu já vou lhe explicar o porquê, certo? Então tá aqui. A minha segunda dica é o que? A marcação perfeita através da minha terceira dica, o desenho desse fio. Olha só, presta bem atenção. Eu comecei o fio desenhando aqui embaixo em cima da minha linha e terminando em cima da linha. Então eu fiz todinho certinho e a minha marcação tá retinha, ela é visível. Olha a diferença de uma sobrancelha mal marcada. O que acontece? Isso aqui, ó, já olha o peso da mão. A pessoa vai marcar a sobrancelha, ela faz isso aqui. Fica toda errada. Fica assim, um borrão. Ela fala assim: prof, tá bom isso aí? Olha, aí começa a consertar. E conserta, dela vai aumentando e conserta. Aí eu penso assim, ó, né? Ó, isso tá errado. Gente, aonde que eu começo o meu fio? Será que eu começo aqui embaixo? Será que eu começo dentro? Mas olha aqui como tá largo aqui, de repente ele fica estreito aqui. Cadê a cauda? Como que fica essa cauda? Vai ficar uma taturana, porque a marcação tá feita de uma maneira errada, não tá limpa. Então nós temos que tomar todo este cuidado. Agora eu vou para uma dica que vocês, de repente, vão dizer assim: poxa, mas nunca me disseram que eu podia fazer isso. Mas eu vou falar para você mais uma vez. Cada micropigmentador tem a sua técnica, seu jeitinho de aplicar os seus fios. E eu tenho a minha. E eu sou uma artista. E quando você olha as minhas sobrancelhas lá no Instagram, que tem muitas, principalmente, você vem de repente no meu curso ou compra um curso online meu, você vai aprender a micropigmentar do jeito que eu micropigmento, certo? Aí você vai dizer assim: Tati, qual é a quarta dica então? A minha quarta dica é o seguinte: para você não perder a marcação, a primeira lâmina que você vai escolher é a lâmina mais fina que você tiver no seu estúdio. Esta daqui é a mais fina que eu tenho hoje. É uma lâmina de 7 pontinha flex. E a espessura dessa lâmina, olha só, é 0016. Ó como ela é fininha. Por que ela tem que ser bem fininha? Presta atenção nessa dica valiosa. Mas de nada vale essa dica se o teu desenho estiver torto, tá bom? Então, a minha cliente, ela tá assim, toda marcadinha, bonitinha. Eu até mostro para minha cliente, olha só quantos fiozinhos bonitos que nós vamos fazer. Eu venho com a minha lâmina no seco, sem pigmento algum. Por quê? Ela é tão pequenininha que se eu molhar aqui e eu colocar lá, eu não vou enxergar. E eu preciso olhar o que eu estou vendo, eu preciso enxergar e eu preciso sentir o cortezinho, eu preciso sentir aquela pele. Então eu não coloquei anestésico. A lâmina é tão afiada que a cliente quase nem vai sentir dor. Eu uso muito da minha psicologia com a minha cliente. Eu digo assim: meu amor, você faz depilação, você faz buço, você já passou por parto normal, por cesárea, outras coisas mais. Eu vou pegar essa lâmina aqui descartável, ela é tão fininha que você só vai sentir, sabe o quê?
uma queimaçãozinha. Mas é aqui, ó, é 2 minutinhos aqui, seja forte, e 2 minutinhos ali. Por quê? Eu não posso perder o seu desenho, ela precisa ficar perfeita. Depois eu coloco pigmento e vou colocar anestésico. Ela fala assim, nossa Tati, é sério? Pro fio ficar perfeito? Então eu aguento. Então elas aguentam. Então vamos lá, ó, lâmina, agulha bem fininha. Então eu venho aqui e vou mostrar para você agora. Ó, não deveria ter molhado, mas se eu molhar e fazer aqui, ó, tá vendo que eu não enxergo o que eu tô vendo, ó. E se tiver muito pelo em volta, aí piorou a situação. O certo, meninas, é fazer com a lâmina limpinha e seca, porque eu só estou marcando o designer, tá? Eu só estou marcando. A profundidade aqui é uma profundidade mais superficial, mas muitas vezes eu já gosto de ver aquele tomatinho, sabe? Brotando, aquele sangramentozinho, bem pouquinho. Então, olha lá, eu venho com ela pequenininha aqui, ó, coloco a minha pontinha, deixa eu chegar mais pertinho de mim, ó, coloco aqui, no meio daqueles pelos todos, eu venho devagarinho, boto ela 90 graus, estico, né, bem a pele dela. Quando chego na borda e eu solto. Aí eu vou fazendo, ó, e eu me preocupo muito com a pontinha que eu coloco no desenho, e eu me preocupo muito aonde eu vou parar com aquele fio, porque eu estou me preocupando também com a marcação do designer. Olha lá, e eu vou até a última marcação, tá bom? Então, essa é a nossa quarta dica. Depois que eu fiz isso aqui, eu vou pegar o pigmento, vou passar, tá? Aqui não é uma pele, então não vai aparecer. Aí eu fiz tudo, eu passo. Aí você vai dizer, poxa Tati, quando que vai entrar o anestésico nessa hora? Eu falei, calma criatura, calma. Se eu pôr o anestésico aqui, se ele tiver epinefrina, o anestésico vai fechar o capilar, vai dar uma vasoconstrição. E se eu quiser colocar o pigmento depois, nesse pequeno risco, eu não vou ver o pigmento. E ele vai clarear. Um pouquinho, mas vai. E eu não vou enxergar. Então, eu fiz o traçado superficial, deixei essa marcação perfeita, vou e coloco o pigmento. E faço a outra. Quando eu tiro, nossa, tá perfeito. Gente, eu tenho uns videozinhos aí, lá no Instagram salvo, que vocês vão gostar, tá bom? A minha última dica é para você, de repente, iniciante, que não tem muita experiência. E eu vou contar para você que quando eu comecei na parte da micropigmentação, eu era muito ruim em design de sobrancelha, muito ruim, muito ruim. E o meu problema era com o design de sobrancelha. Eu acho que como eu tinha tanta dificuldade, eu prometi para mim mesma que eu ia ficar muito boa, tá? Então, eu realmente provei para mim mesma que eu poderia ficar boa naquilo ali. E eu fiquei. Mas sabe como é que eu comecei? Eu fazia a rena na minha cliente e enquanto não ficasse legal, bonita, o suficiente, eu não fazia micropigmentação nela. Ou tatuagem na época, né? Porque não existia nem fio nem nada, era aquelas técnicas bem compactas. E eu ainda tinha medo da marcação. Aí eu tinha uma ideia assim, eu vou de repente fazer uma rena, porque a cliente queria, porque queria definitiva. E antes daquela rena sair, eu vou pedir para minha cliente voltar 3 dias. E quando eu descobri a Tebori, antes da rena sair, eu já fazia em cima da rena, tá? A rena ia saindo, eu fazia aquela marcação com lápis dermatográfico, então facilitava a minha vida. Mas quando eu descobri a Tebori, eu vou dar uma dica para você que é iniciante, tá? E às vezes eu faço isso até hoje. Vocês já brincaram com uma agulhinha de ficar se riscando assim, ó, igual eu tô fazendo aqui, sabe? De ficar fazendo desenho? Aqui, ó, olha que gostoso.
Então, olha só, deixa eu fazer aqui. Eu tenho 2 fios aqui. Quando você desenha lá no rostinho da cliente, sabe, aquela sobrancelha e tal, e você é iniciante e tem medo de perder a marcação, a mesma pressão que você usou aqui, ó, de só riscar a primeira camada da pele, a epiderme, você vai fazer traços contínuos, não ficar picando. Então você tem que treinar isso também na pele artificial. Então você vai vir aqui assim, ó, na tua cliente, ó, bem na bordinha, ó, e vai fazer um leve acabamento, vai marcando aquela borda. Não pode cortar, meninas. É para marcar, lembra? Só marcar. Marca bonitinho, faz os fios. E aí sim você coloca pigmento ou anestésico e a marcação em volta vai aparecer. Só que como não houve o sangramento, não houve o corte, ela vai aparecer naquele momento. Passa exatamente um dia naquela renovação celular da primeira camadinha, e em volta vai sair. E o teu design vai ficar perfeito com uma marcação linda e maravilhosa para você que está começando agora. Espero que tenha gostado, aproveite essas dicas, pratique muito, abuse aí das peles artificiais 3D principalmente, que são maravilhosas, que estão nas nossas mãos. É isso aí então, espero que você tenha gostado dessas dicas valiosas para que você não perca mais a sua marcação e não sofra na hora da micropigmentação. Me acompanhem lá no Instagram também, me sigam e recebam dicas todos os dias nos meus stories. Também, gostou mesmo do vídeo? Curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal para que você continue me acompanhando e nos vemos então no próximo vídeo.